E essa minha relação com o circo, assim, começou desde sempre. Eu sempre gostei muito do circo. Sempre tive essa sensação, acho que é porque eu gostei tanto do circo que eu faço cinema hoje. E aí vai. Então, Profissão Palhaço é um filme sobre 3 gerações de palhaços de uma mesma família que não estão no circo. Eles pararam, vieram morar aqui em Salvador e a gente propõe no filme que eles voltem para o circo para ver o que é que acontece. É uma abordagem assim do que os palhaços fazem quando eles não estão no picadeiro. Não é tanto a cena, o espetáculo em si, senão o cotidiano ali naquele ambiente. Eu achava antes, né, sentada no meu computador escrevendo meus roteiros, eu achava que o circo estava morto, que tipo, aquele discurso padrão, né, as pessoas ficam em casa assistindo televisão, as pessoas vão ver o futebol e não existe mais circo, o circo morreu, eu pensava isso. E depois eu fui em cada lugarzinho, assim, de uma rua, e encontrei circo armado na beira da estrada. Eu vi um circo armado assim na beira da estrada que eu fiz, gente, de noite não vai vir ninguém. Eu até fui por isso, pô, não vai ter público, eu tenho que vir. E na hora, chegava do circo, você não via nenhuma casa. Mas na hora do espetáculo, chegava gente de jegue, de bicicleta, caminhando. E estava sempre cheio, sempre, sempre cheio. Porque nesses lugares não tem, você não encontra museu, não tem teatro, cinema não existe, não tem como ver uma exposição. Então, o circo acaba sendo a primeira forma de contato dessas crianças e muitas vezes a única com o que é a arte ao vivo, o entretenimento. Então, tem um papel fundamental. Eu gostava demais de circo quando quando me anunciava que eu passava da cortina para lá, picadeiro, eu me transformava e eu gostava, fazia o que eu podia, eu fazia o povo rir, fazia coisa. Para mim eu estava no céu. Para facilitar um pouco essa relação com a câmera, a gente chegou no circo 5 dias antes de começar a filmagem. Eram 5 dias de uma meio pré-produção, meio filmagem já, mas que a gente ligou a câmera, começamos a filmar nesses 5 dias, sabendo que essas imagens aí não seriam utilizadas, era mais para criar essa situação habitual, não só com os 3 personagens, como também com o restante do circo. E a gente, de fato, ficou no circo, fazendo todas as refeições lá, teve dia que dormiu lá também. Então, criou uma situação muito habitual por esses dias anteriores que a gente foi se aproximando. Então, tinha vezes que eu estava dirigindo uma cena e a dona lá do circo dizia: Paula, vem cá, vem me ajudar, que está precisando cortar umas batatas aqui para o almoço. Então, já entrou mesmo ali no cotidiano e isso facilitou bastante. A gente gosta de ser narrativo, gosta de que o público goste, de que chegue e emocione em Quissé, mais que nada. Mas estou mais preocupada lá com o público de Quissé do que com o público daqui da sala de arte. Embora tem filmes e filmes. Então acho que a dica para a galera que está começando e que quer seguir em frente é se reunir, se juntar gente que pense parecido e fazer. Colocar a mão na massa e fazer. Faz uns 5 minutos, hoje em dia a gente tem muitas coisas a favor, que na minha época de faculdade, por exemplo, não tinha. A gente edita com qualquer programa num PC. A gente filma com a câmera de celular. Isso não tinha antes. A Kodak faliu. A gente vai fazer vídeo agora. Então, dá para fazer, dá para se juntar e fazer um pouquinho. Eu acho que isso é o mais importante, é a principal dica. E sobre o Doc TV, a informação que eu tenho é que ele vai voltar esse ano e eu espero que volte, porque o Doc TV tem uma coisa muito especial, que em determinados estados onde a cultura não tem um incentivo tão forte por meio do governo estadual, acaba sendo assim o principal edital de cinema. O Acre produz Doc TV. Isso é muito bom.
Então espero que volte mesmo, porque é um edital muito importante, muito interessante e que ajuda a gente a nos conhecer também, né, através desses docu-TVs. A ver alguma coisa que está além ali do Rio de Janeiro, de São Paulo. Acho que é muito Brasil, é muito cultura brasileira e é muito importante. Fala aí, Paulo. Pronto, já falou, já tá falado. Não gastar muito. Eu fui econômica agora. Eu me dei conta que tinha uma coisa forte para contar, uma experiência humana profunda que ainda ninguém tinha contado nessa época. Eu morava no interior da França, onde chovia muito. Eu, como adolescente, eu lia Jorge Amado. Então, era uma coisa mais exótica, a coisa das mulheres, a sensualidade, a comida diferente e tudo isso. Então, cheguei na Bahia por causa do Jorge Amado. Mas eu demorei para ir lá no sul da Bahia, que eu já estou morando aqui quase 10 anos. Eu demorei para ir no sul da Bahia porque sempre fiquei um pouco ansioso que a realidade ia ser muito diferente da ficção. Eu não queria ser desapontado. Então demorei, um dia fui. E de fato eu fui bastante chocado porque eu vi que a situação estava bem diferente do que eu imaginava. Dezenas e dezenas de fazendas abandonadas. Trabalhadores rurais ficando sozinhos na fazenda sem receber nada. Então comecei a me interessar nessa história. Então na realidade o interesse dessa história para mim foi o choque entre a ficção e a realidade. Então eu quis transportar esse choque também no filme. A queda foi brutal, ok? A queda foi brutal. Muitos entraram em pânico, porque você imagine você colher 3.000 arrobas de cacau e de repentemente você não colhe 500. A sua estrutura emocional, ela dá uma pancada. Eu me dei conta que tinha uma coisa forte para contar. Uma experiência humana profunda que ainda ninguém tinha contado nessa época. E então resolvi fazer esse documentário e a gente entrou no concurso do docu-TV e fizemos com os recursos do docu-TV. É um filme que conta a história de 3 famílias que eu não conhecia, mas é um filme bastante pessoal. Por 2 motivos. O primeiro que eu sempre admirei bastante a capacidade dos brasileiros, dos latinos de uma forma geral, mas especialmente dos brasileiros, de saber enfrentar os altos e os baixos. Sabe? Que é uma coisa que na Europa a gente não conhece. A Europa vive, apesar talvez vai viver agora porque a crise está profunda, mas até recentemente a Europa estava num cruzeiro bem tranquilo. E então esse aspecto do caráter brasileiro sempre fiquei fascinado. O docu-TV, para mim, do ponto de vista da logística, da burocracia, foi a melhor experiência que eu tive, sabe? Porque, infelizmente, um projeto que não foi continuado, mas achei extremamente bem organizado. Eu aprendi mais fazendo o docu-TV do que passando 2 anos na escola de cinema, porque o grau de preparação que você tem que ter para poder fazer com esses recursos e o quadro que o docu-TV te impõe, faz que você tem que pensar, você tem que conceitualizar antes. E eu aprendi muito fazendo isso.
acho que depois de um tampão, depois de 6 meses da primeira difusão na televisão, ou talvez um ano, não sei, se o filme deveria ficar na internet. Bom, acho que é isso. Você quer falar mais uma coisa? Não, acho que Acho que foi ótimo pra gente cumprir nosso... Porque Mário, ele enquanto homem, enquanto artista, ele cobre de 1950 a 1990 toda a área cultural baiana, né? Ele está envolvido em quase tudo. Então... Assim, eu acho que a função do meu documentário, de se fazer um documentário, para mim, é você abrir a cabeça das pessoas, abrir no sentido de ampliar os horizontes dela. Por exemplo, quanta gente não conhecia Mário? Gente da minha geração que não conhecia Mário, né? Gente que tem 50 anos hoje, que foi até contemporâneo dele, mas que não sabia quem foi aquele negão, né? Que Mário, no final da vida, foi um cara que sofreu muito, né? E a partir dele, quer dizer, eu para fazer esse documentário, eu fui no terreiro de Manhusa, lá em Léus, onde ele é cultuado como Egum, né? Ele tem um assentamento dele lá dentro da religião do Candomblé e ele é cultuado. Então eu fui pedir permissão para fazer o documentário e ele permitiu. A mãe de santo consultou e disse não, ele permitiu que você fizesse. Então tem uma carga também aí, além da carga afetiva e do questionamento que ele tem, essa questão da espiritual também, né? De você respeitar e saber onde é que você está pisando, né? E tudo. Então, esse documentário, no momento que ele passou na segunda Mostra Contemporânea de Teatro e Performance Negra, aqui no Teatro Vila Velha, para mim foi a melhor plateia que eu acredito que esse filme já teve. Porque o que foi que aconteceu ali? Eu fui exibir o filme no Cabaré dos Novos, do Teatro Vila Velha, a sala lotada de artistas negros de todo o país, dançarinos e atores e diretores, né? Então, o pessoal que trabalha com, né? Que é um evento promovido por Márcio, com o Bando Teatro Olodum. Cara, o filme começou e foi uma comoção, uma catarse assim, total, porque as pessoas elas se emocionaram, riram, né? Comentaram as coisas todas, né? Parecia que eu tinha feito filme só para aquela plateia, né? E aí sim eu fiquei satisfeito. Assim eu fiquei feliz de ter, eu me realizei enquanto realizador, entendeu? Eu fiquei muito feliz de que aquelas pessoas que são resultado do que Mário plantou, né? Terem assistido, terem gostado, terem entendido a mensagem, né? Quando eu participei da oficina do Doc TV2, que a melhor coisa do Doc TV2 é essa oficina que você vai fazer em Brasília. Você vai para lá, pelo menos os que ganham, porque aqui na Bahia tem uns locais e os que vão para lá se beneficiam, porque eu tive a oportunidade, cara, de conviver com Eduardo Coutinho, Maurício Coppovilla, Jorge Bodansky, Joel Pizzini, que foi meu orientador, Geraldo Sarno, né? Quer dizer, os caras feras, cada um com um pensamento diferente sobre o documentário. Então aí você vai bebendo dessa fonte e vendo, né? A gente estava falando da questão diretoral, né? Na pergunta que você fez, né? O que é que eu acho disso, né? Bom, quando você se submete a um edital público e vai assinar o contrato, você vê lá, você cede os direitos patrimoniais. Quer dizer, aquele filme passa a fazer parte do patrimônio público, né? Podemos dizer assim, né? Porque o Ministério, ou no caso da Bahia, a Secretaria de Cultura, o RIDEB, no caso da Secretaria de Governo agora aqui, detém também, já que ele bancou aquele filme, ele pode usar como quiser aquilo ali, né? Então, se esse filme chega na internet e as pessoas baixam, eu acho, no meu caso específico nessa questão do direito de autor, né? Eu acho que tem que ser compartilhado. Vamos difundir nossas obras, vamos difundir nossos filmes.
Deixa eu pensar aqui para não me arrepender depois, né? Perder a oportunidade. Bacana, achei o papo massa, bem legal mesmo. Um dos meus projetos que eu... Tá gravando? Tá. Então não vou falar, não quer. Eu senti necessidade de trazer um outro olhar sobre esse objeto, esse MST, que são de fato sem terra. O Doc TV foi muito incentivador da liberdade mesmo, do tema, né? Não houve nenhuma restrição, na verdade. Inclusive, houve uma oficina inicial de formatação de projetos que foi essencial assim, para mim. O projeto evoluiu assim, sensivelmente na semana que a gente teve essa oficina, que inclusive foi antes de selecionar o projeto. Eu acho que essa coisa de verdade, né? Dizem que o documentário tenta captar a verdade. Talvez a gente tenha se aproximado disso, entendeu? Não sei se pela, não ingenuidade, mas pela naturalidade dos nossos entrevistados, pelo afeto com relação ao tema. Então a gente talvez tenha alcançado, não a verdade do MST. O MST é um movimento maravilhoso que transforma a vida das pessoas. Não, mas aquelas pessoas ali, tiveram uma transformação de vida, inclusive intelectual. Avisto ao longe um vulto na estrada e penso quem vai ali. Enfim, então eu tentei mostrar a humanidade dessas pessoas, mais do que o confronto político, embora a gente comece até o documentário com uma exibição de uma matéria no Jornal Nacional sobre o MST, sobre a caminhada dos 100 mil para Brasília. E aí é uma matéria totalmente crítica contra o MST, e aí eu começo o filme com eles assistindo essa matéria, né? Até para provocar essa reflexão sobre quem são eles, assim, mas eles mesmos se refletirem. Foi uma coisa mesmo de envolvimento amoroso, afetivo assim, com as pessoas. Até eu me arrepio, assim, dá até vontade de chorar. Tinha uma senhora mesmo, Maria do Facão, que ela sempre rezava por mim, então foi uma coisa bem de envolvimento sentimental mesmo. Aqui é um belo paraíso que nós devemos preservar. Todos sem terra daqui e quem vir nos visitar. Finaliza a minha história com uma simples trovação. Não sou poeta e nem artista, mas sou Maria do Facão. Aí, uma coisa que eu fiz também foi... Eu dei uma cópia do filme para Alejandro, que é um argentino que vende filmes cults e políticos na frente da Biblioteca dos Barris. Foi uma contravenção, né? Porque, na verdade, o filme não é só meu, o filme também é do IRDEB. Espero não ser punida por isso. E ele é muito ligado ao MST. Ele sempre está envolvido. Antes de fazer o filme, inclusive, eu tive conversas assim, extensas com dois caras do MST, que foi Geraldo, que é um mexicano que veio para cá na gênese do movimento, com Stedley na década de 70, e com Wagner, que já era um jovem da frente de comunicação. E esse Alejandro também sempre estava junto, então não foi uma coisa gratuita, né? Então tinha uma questão política também, de estar divulgando esse filme em outros ambientes. Ele sempre vai para reunião, congressos do MST, sabe, encontro de jovens, encontro de não sei o que, ele leva a barraquinha e vende. Inclusive, uma vez eu fui para um congresso dele, foi vendido na minha frente, assim. Então a gente tem que burlar mesmo, entendeu? Não, já tá bom, já tô agoniada. Eu não estava fazendo um documentário sobre um assunto que está aqui e que você vai despertar. Eu estava despertando uma coisa que já é muito maior e muito mais grandiosa do que o meu próprio documentário, entendeu? Então isso foi um desafio muito grande. A vida, o que importa
o filme conta a história dele através da minha visão. Na verdade, o documentário me tem como personagem também, né? Que começa, inclusive, eu dentro do avião, lendo esse livro dele, que chama Sonho e Lucidez, né? 3 dias com Fernando Cunha de Campos. E aí começa o filme no avião, chegando no Rio de Janeiro. Então, é a minha busca. Eu não quis pesquisar muito, porque, na verdade, o próprio documentário, a ideia do documentário era eu descobrindo quem ele era, sem muitas referências, entendeu? Então, busquei o filho dele, que também virou um personagem, o Romeu Jacobina virou um personagem fundamental no documentário, e junto com ele a gente foi correndo atrás das pessoas que poderiam falar sobre. E aí foi maravilhoso, porque ao mesmo tempo que eu ia fazendo o documentário, eu ia descobrindo sobre né, o objeto do meu documentário. Então, eu acho que isso resultou numa linguagem bacana, dinâmica. Trabalhei muito com música, né? Esse filho de Fernando é músico da Orquestra Imperial, um cara bem reconhecido lá no Rio. Encontrei com a Ava Rocha, que é a filha de Glauber também, que tem uma carreira musical maravilhosa. E coloquei música, coloquei essa coisa dessa coisa on the road mesmo, né? De estar na estrada e o filme surgindo de acordo com essa minha estrada. A vida, o que importa? A vida eu nem penso nela. Veria passar as horas de frente à tua porta, olhando a tua janela, numa extasiada emoção. Diz-me, pois, aonde moras? Se porventura não mora. Fora essa coisa de realmente pela primeira vez montar uma equipe de fora, lá do Rio, que tive para o Rio de Janeiro fazer. Montar uma equipe, coordenar essa equipe, dirigir um documentário e de ver aquela coisa, depois ter que montar, isso foi um aprendizado muito grande. E tem essa coisa de fazer um documentário sobre um cineasta que eu sou, né, que eu era sou fã do cara e admiro ele como um dos maiores. Então é isso, eu acho que nesse sentido o Loc TV é um projeto incrível, principalmente por essa coisa da maturidade. A gente sabe que o cinema brasileiro, né, muito dinheiro já foi desperdiçado, muita gente já foi injustiçada também, mas quando você vê que existe uma nova geração de realizadores, existe um mercado se abrindo, você pega, sabe, pessoas jovens, ou não pela idade, mas pelo pensamento, que todo mundo está ali, vivemos momentos maravilhosos juntos lá nessa preparação, e depois você quer ver o filme que o cara fez, você não quer decepcionar. A coisa que eu acho mais certeira desse projeto é que ele confia na pessoa que está realizando, que ele dá o prêmio, entendeu? Eu acho que eles fazem uma análise bem, né? Tem muita gente competente analisando. Na hora que eles premiam um projeto, eles analisam quem é que vai fazer e eles te dão realmente uma carta branca, né? Você recebe uma verba, que é uma verba, não é nenhuma verba né, grande, mas é uma verba que é viável, principalmente pelo formato que eles exigem, de você poder fazer em vídeo, entregar em vídeo, né, um projeto para televisão. Tem uma grana boa para fazer um projeto nesses padrões e que ele te dá a confiança de que toma o dinheiro, você não precisa me prestar conta, nota por nota, rúbrica por rúbrica. Você precisa me entregar o projeto pronto para a gente exibir. Tô até gostando mais de ser produtor do que ser diretor. É desafiador, né? Total.